Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado para a elevação da alma de Luba Bataba, uma mulher valorosa e dedicada a seus filhos e netos. Estudo de hoje, estudo 191, temos 3 mitzvot. A primeira ainda é sobre aqueles pecados cometidos involuntariamente, mas dessa vez tem um aspecto interessante, que foi o povo pecou, as pessoas pecaram, foi o público, não foi uma coisa de um indivíduo, um daqueles 43 pecados, mas o pecado foi cometido por causa de um ensinamento, uma instrução que foi passada de forma equívoca. O seu Beit Din, o tribunal, quando eles decidiam as leis, e era justamente numa dessas 43 mitzvot, que caso a pessoa fizesse, um particular, um indivíduo fizesse de forma involuntária, ele seria ele teria que trazer o Korban Khatat. E aqui na verdade foi que as pessoas cometeram um erro por causa que foi uma instrução que veio errada do Beit Din, os rabinos, o tribunal, quem decidia como ser o cumprimento das mitzvot. E eles de alguma forma ensinaram alguma coisa, eles erraram, permitiram algo que era proibido. Então, e depois isso aqui foi por um erro, não foi propositalmente. E eles depois se deram conta do erro que eles fizeram, eles voltaram atrás. Então agora, em vez de cada um dos indivíduos que pecaram trazerem um sacrifício, é uma obrigação para o público. E quem traz esse sacrifício é o Beit Din. Então esse é o mandamento 68. Depois temos os próximos 2 mandamentos, que na verdade vão se estender para o estudo de amanhã também. Existem 4 situações que a pessoa ela tinha que trazer um sacrifício. Esse sacrifício era o que terminava o procedimento de sua purificação. Vou tentar explicar um pouco melhor. 4 situações que tornavam as pessoas, que rendiam as pessoas impuras. E essas pessoas elas tinham que fazer passar por todo o procedimento para se purificarem. E agora o final desse procedimento era trazer um korban, um sacrifício. Então eles são chamados aqueles que faltam um perdão. Eles estão faltando, apesar que já fizeram todo o procedimento para se purificarem, enquanto eles não trouxerem um sacrifício, eles ainda são considerados impuros. Né? Eles são considerados impuros para certas coisas, então né, eles não têm problema de permanecerem impuros. Na verdade, na realidade, hoje em dia, todos nós estamos impuros. A impureza só é que eles não podem, talvez, entrar no templo, não podiam comer da carne dos sacrifícios, nada que é relevante hoje, porque não temos o templo, não temos sacrifícios. Mas eles são considerados ainda impuros para essas coisas mais sagradas, enquanto eles não trouxessem o sacrifício. Então ele menciona o mandamento 75, a oferenda levada por uma zavá. Quem era uma zavá? Era uma mulher que tinha um sangramento não causado por um parto e nem por menstruação. Era um sangramento que vinha do útero, mas que a sua causa não era o natural, que é uma menstruação, ou a causa, um parto, era algo que era fora do comum, era de uma certa forma uma certa doença que deixava que ela soltasse, ela tivesse um fluxo após o período menstrual, e ela tivesse isso daqui por 3 dias, ela sangrasse por 3 dias seguidos. Então isso aqui deixava ela uma zavá, que quando ela conseguisse parar de sangrar e contasse 7 dias puros, então daí ela tinha que trazer um sacrifício para terminar o processo de purificação dela. E então isso aqui é uma mitzvah que ela tem que trazer esse korban. Amanhã nós vamos estudar na mitzvah 74, que tinha uma coisa parecida que acontecesse com um homem. Se um homem ele ejaculasse sêmen sem prazer, de uma forma assim involuntária, que fosse como uma coisa que jorrasse por si só, tipo uma doença também, que é algo fora do comum. Então isso aqui também, se tivesse 3 vezes isso daqui deixava ele impuro, deixava ele um zav. Seria na verdade o nome masculino para zavá. Isso que da longa discussão que ele entra aqui nessa mitzvah 75, é porque é o seguinte: quando contamos, por exemplo, no caso do Hatat, eram 43 casos que a pessoa deveria trazer um Hatat, mas todos eles entram em uma mitzvah única, não são 43 mitzvot separadas, uma para cada pecado. São 43, é uma mitzvah que ela se aplica em 43 casos, mas é uma mitzvah só, que é trazer o Korban Hatat. Então a gente podia pensar a mesma coisa com o Zav e com a Zavá. Apesar de estarem se tratando de, de 2 pessoas, um homem, outra é uma mulher, mas o nome é parecido, o assunto também parece parecido, que ela está sangrando
que ela tem um fluxo menstrual, ela tem um fluxo fora do comum, assim também o homem, ele está tendo um fluxo, ele está ejaculando fora do comum, isso daqui talvez seria considerado um assunto só. Então por que ele considera como 2 mitzvot, a 75 e a 74 que nós vamos ver amanhã? Então essa que é a resposta que ele entra, que na verdade o conceito do Zav, do homem que tá ejaculando fora do comum, e o conceito da mulher que ela está tendo um fluxo fora do comum, são dois conceitos totalmente diferentes, por isso são considerados 2 mitzvot. Já no caso do leproso, por exemplo, uma pessoa que tem lepra, que tem aquelas manchas na pele que também deixavam essa pessoa impura, que também tinha que trazer sacrifícios. Então, não é uma mitzvah para um homem que fica com lepra e uma mulher que tem a lepra. É uma mitzvah só porque o conceito é o mesmo. Aparece as manchas na pele, tanto faz ser homem, tanto faz ser mulher. Agora, no caso dessa menstruação, não é menstruação, né, desse fluxo, e no caso do Zav, como chama, da pessoa que tem aquela o homem que ejacula fora do comum, isso daqui não é considerado não pode ser considerado a mesma coisa, porque inclusive até o fluxo é diferente. Para uma mulher é sangue, para um homem é sêmen, são coisas totalmente à parte, por isso ele é considerado as mitzvot. Essa aqui é toda essa longa página que ele entra para elaborar esse assunto. E a última mitzvah, 76, é o segundo caso de uma pessoa, de uma mulher, que ela também é considerada impura e ela só consegue atingir a sua purificação completa quando ela traz um sacrifício, é uma mulher quando ela dá a luz. Então também é a mesma coisa, ela tem que contar um certo número de dias após que ela deu a luz, e daí tem todo um procedimento, e o final dele é que ela tinha que trazer um sacrifício. E o número de dias variava se nascia um menino ou se nascia uma menina. Tem muitas leis sobre isso daqui, mas o que importa para a mitzvah 76 é o korban que ela tem que trazer, e isso daqui era como a forma que ela trazia, ela completava a sua purificação. Qual era o korban? Então ela tinha que trazer, eram 2 espécies de korbanot, um olá, um que era inteiramente sacrificado, e outro que era um hatat. E hatat é o nome usado para um korban de pecado. Aqui não teve nenhum pecado, ela simplesmente deu a luz. Tem uma explicação inclusive por que ela traz um korban hatat, por que tem esse nome de um korban para conseguir um perdão. É porque as dores do parto são tão fortes que no seu subconsciente a mulher, ela, de uma certa maneira, ela faz um pequeno juramento assim, que ela nunca vai mais querer ter filhos. Então, para perdoar esse talvez juramento inconsciente e subconsciente que ela faz, traz um korban hatat e você está perdoada, né? Isso aqui é uma explicação que tem sobre esse korban hatat. E se a mulher era pobre, ela não podia trazer um carneiro para o olá, então ela podia trazer 2 pombas, uma para olá e outra para hatat. E ela também, ela só consegue atingir sua purificação completa até que ela traz o sacrifício.